Olá, seja muito bem-vindo aos estudos dos grupos pequenos da PIPPG. Me chamo Paul, sou pastor titular da Primeira Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa e hoje nós vamos continuar estudando sobre o tema O Seu Dinheiro, baseado no livro do autor Howard Dayton com o mesmo título, O Seu Dinheiro. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contribuição. Quando nós falamos de contribuição, vemos que o Antigo e o Novo Testamento dão muita ênfase sobre este tema. Há mais versículos relativos à contribuição na Bíblia do que qualquer outro assunto relacionado ao dinheiro. Nas páginas das Escrituras, nós encontramos exortações, conselhos práticos e exemplos relativos a essa maravilhosa faceta da mordomia cristã, que é a contribuição. Nós vemos também na Bíblia que toda forma de avareza e cobiça são condenadas pelo Senhor, mas que a generosidade e a caridade são encorajadas. Por isso, nós vamos ver e entender o que é a contribuição e como nós podemos participar dessa maravilhosa manifestação do amor de Deus através dos nossos recursos. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é a atitude de contribuir. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, o apóstolo Paulo diz algo interessante. Ele diz assim: ainda que eu distribua todos os meus bens e entre os pobres, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É difícil imaginar qualquer coisa mais recomendável do que dar tudo o que você tem aos pobres. Mas o que a Bíblia está nos alertando é que se isso for feito com a atitude errada, sem amor, não há benefício, nem para quem recebe, nem para quem doa. Por isso o Senhor, o nosso Deus, estabeleceu um exemplo de dádiva, motivada pelo amor. E esse exemplo é o exemplo máximo que nós poderíamos encontrar na palavra de Deus, que é exatamente João 3, capítulo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que a atitude do Pai para entregar o seu Filho foi motivada pelo amor, porque Deus amou ao mundo. Por isso, queridos, o cristão deve contribuir de forma consistente e, acima de tudo, com amor. De forma consistente e com amor. E a única maneira de nós fazermos isso, contribuir de maneira consistente com amor, é reconhecendo, é entendendo que cada oferta é dada ao próprio Senhor. Lá em Números capítulo 18, versículo 24, diz assim: porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor, dei-os por herança aos levitas. Por isso, preste atenção nisso que eu vou dizer agora para você. Se a contribuição for apenas para a igreja, ou para um missionário, ou para uma pessoa necessitada, torna-se somente uma caridade. Mas se a contribuição for para o Senhor, para o próprio Cristo, isso torna-se um ato de adoração. Pois Jesus, querido, Ele é o nosso Criador. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso provedor fiel. Assim nós podemos expressar a nossa gratidão e o nosso amor, dando as nossas ofertas a Ele, diretamente a Ele. E devemos então nos lembrar de maneira consciente que quando nós estamos entregando uma oferta, seja na igreja, seja para um missionário, seja para uma pessoa que está passando por necessidades, essas ofertas estão sendo entregues ao próprio Senhor através da vida dessas pessoas. De fato, queridos, então, nós entendemos que há vantagens em ser um adorador através da contribuição. Lá em Atos capítulo 20, versículo 35, a Bíblia nos diz assim: lembre-se das palavras do nosso Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Queridos, um dos benefícios que nós temos ao contribuir de maneira consistente, com amor, adorando a Deus através dos nossos recursos, é que a nossa intimidade com o Senhor aumenta. O ato de contribuir dirige a nossa atenção a Cristo. Isso significa uma batalha no nosso coração, porque o nosso coração não quer contribuir, o nosso coração quer reter, o nosso coração tem apego a essas coisas materiais. Alguém já disse que dar dinheiro não é uma forma de Deus levantar dinheiro, mas é a forma de Deus conduzir o seu povo
à semelhança do seu Filho. Por isso nós devemos entender isso, que quando nós estamos dando, Deus está trabalhando em nós, está trabalhando no nosso coração. E a ganância, a avareza são pecados que assediam o coração do homem o tempo inteiro. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz algo assim: exorta que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e exemplo no repartir. Um terceiro benefício pode parecer assim polêmico e até semelhante à teologia da prosperidade, mas é bíblico, que é o aumento das bênçãos materiais. Olha só o que diz esses dois versículos da palavra de Deus. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda que se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será sedentado. Agora outro texto, 2 Coríntios, versículo 9, 6 a 8. O que semeia com fartura, com abundância também se fará. Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Queridos, é do interesse do Senhor que os seus filhos tenham recursos cada vez mais abundantes em suas mãos. E nós temos conversado nos nossos estudos aqui o quanto há uma responsabilidade na vida do cristão em gerir com a fidelidade, gerir com responsabilidade e sabedoria os recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Nós temos entendido ao longo desses estudos que tudo aquilo que nós temos não é nosso, mas vem do Senhor. Deus espera que nós sejamos como aquele servo bom que multiplicou os talentos. E isso, queridos, o aumento das bênçãos materiais se darão naturalmente, porque se você for responsável em gerir aquilo que Deus tem lhe dado, você vai ter mais. Se você tem mais, você vai ser generoso para abençoar. Isso é um círculo virtuoso. Veja, isso não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, com a lei da semeadura, mas tem a ver com você gerir bem aquilo que Deus tem te dado e ser generoso com as pessoas necessitadas que estão ao seu redor. Então, esse é um benefício. Deus espera que o seu povo, que a sua igreja, que o seu reino tenha recursos para que esses recursos alcancem e abençoem os necessitados e que esses recursos sejam usados para a expansão do reino do Senhor, para que a mensagem do Evangelho seja pregada e pessoas sejam alcançadas. Mas veja, o alvo do nosso coração jamais será a busca pelos bens materiais e a riqueza. Isso é ganância, isso é avareza, né? E o desejo do nosso coração é ser parecido com Jesus, gerir bem os recursos que Ele tem nos dado. E assim, naturalmente, haverá, queridos, a bênção do aumento dos recursos do Senhor na nossa vida. Essa é também uma vantagem da contribuição generosa. Bom, mas uma outra pergunta surge quando nós falamos a respeito de contribuição, que é: qual é o valor da contribuição? Quanto nós devemos contribuir? Bom, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ali nós vamos encontrar algumas orientações diretas dizendo que o dízimo, né, de tudo que se recebia deveria ser entregue, ou seja, 10% dos ganhos pessoais. Nós lemos ali em Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9, o Deus falando com o seu povo no Antigo Testamento e falando exatamente para aqueles que estavam retendo aquilo que Deus havia determinado que deveria ser entregue ao Senhor. E o texto diz assim: o homem pode roubar a Deus? Claro que não. Vocês, porém, têm roubado de mim. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando foi que roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas que eu deveria receber. Por isso, terrível maldição de Deus caiu sobre vocês. Toda a nação está me roubando. Malaquias 3, versículos 8 e 9. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós não vamos encontrar um texto dando uma orientação específica acerca da quantidade, da porcentagem desta contribuição. O que nós vamos ver no Novo Testamento é que não há nenhuma recomendação, né, nenhuma isenção da contribuição. O que não há, na verdade, é um valor estabelecido ali. Quando nós estabelecemos um valor definido para as contribuições, né, estabelecemos uma porcentagem,
Isso pode facilitar a nossa vida no sentido de saber que aquele valor sempre será o valor que será destinado à contribuição da obra do Senhor. Será parte do recurso que Deus tem nos dado que nós iremos entregar em adoração ao Senhor. Mas Howard Dayton, ele diz o seguinte, ele diz algo interessante, que isso também pode ser um problema, porque nós podemos encarar isso como o pagamento de qualquer outra conta e podemos também ter os ouvidos fechados, né, e o coração fechado para aquilo que Deus deseja que nós façamos. E ele conta o testemunho de uma família que eles eram proprietários de uma loja de calçados. E eles estavam orando a Deus para entender como que Deus desejava que eles entregassem a sua contribuição num determinado mês. E naquele mês Deus os moveu a contribuir para uma família pobre que estava necessitando de calçados. Na verdade, a família doadora não sabia que eles precisavam, apenas foram movidos pelo Senhor para doar aqueles calçados. E quando chegaram lá, as crianças ficaram maravilhadas, né? E a família doadora ficou maravilhada em saber que aquelas crianças estavam orando exatamente por isso, exatamente por calçados. Então, o valor, queridos, que nós contribuímos no Novo Testamento não é especificado. Agora, para fins de orientação, né, nós acabamos usando o dízimo, o 10%. Mas então, qual deve ser o valor da sua contribuição? Para responder essa pergunta, queridos, em primeiro lugar, nós precisamos submeter o nosso coração a Deus. Buscar no Senhor e honestamente buscar o entendimento do Senhor para nós. Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele escrevendo à igreja dos Coríntios, falando sobre uma arrecadação para atender necessitados. E Paulo, ele escreve assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não façam coletas quando eu for. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Então Paulo aqui estabelece, queridos, o que o autor Howard Dayton chama dos P's de Paulo, né, acerca da contribuição. E eu gostaria de compartilhar os P's de Paulo com você. Paulo então fala de 4 P's, né? Pessoal, periódica, particular e premeditado. Então, em primeiro lugar, querido, a contribuição ela deve ser pessoal. É responsabilidade de todo cristão que entendeu o Evangelho, que entendeu de onde vêm os seus recursos, contribuir. Essa é uma contribuição e é uma dádiva dada a nós e é um compromisso individual. Desde o mais jovem ao mais idoso, todos nós somos chamados para contribuir. Então o apóstolo Paulo diz ali, cada um de vós. Esse é o primeiro P, pessoal. O segundo P é periódica, né? O segundo P de Paulo, ele orienta uma regularidade na coleta. Então ele diz assim, no primeiro dia de cada semana, né? Dar com regularidade. Com regularidade ajuda o nosso coração a se manter focado e fugir dos ídolos, né? Dos ídolos da avareza, da ganância, os ídolos dos bens materiais e o próprio ídolo do dinheiro. Então, o segundo P é periódico, deve ser algo contínuo, né? Não dar uma contribuição hoje e daqui um ano você dar uma contribuição, porque isso gera um problema para a sua igreja, gera um problema para o missionário que você está ajudando ou de repente até para uma família que você está auxiliando num momento difícil. Então, periodicamente, isso é uma bênção. Paulo então fala do terceiro P, que é a contribuição particular, ou Howard Dayton diz aqui, em um depósito particular. E aí eu achei muito interessante, queridos, essa dica. O que Howard Dayton orienta, né? Ele diz assim que seria excelente, ideal, se todo cristão tivesse uma caixinha do Senhor. O que é isso? Seria você separar, além do seu dízimo, né? Além daquilo que você já vai contribuir regularmente, mas você separar um valor para o reino do Senhor. E o que seria isso? Então você separar ali todo mês R$100, R$50, R$200, enfim, conforme o seu poder aquisitivo e conforme o seu coração. E colocar isso em uma conta separada, né? Ele fala que de repente você usar uma caixa de bombons, enfim, não importa, mas à medida que essa conta for enchendo, você orar ao Senhor e falar, Deus, como o Senhor quer que eu use esse recurso
né? Como o Senhor quer que eu use esse depósito aqui que eu tenho feito para a caixinha do Senhor. E aí você deixar que Deus revele o seu coração. E com certeza, queridos, necessidades surgirão ao seu redor. E você poderá ser bênção na vida de outras pessoas com essa contribuição. Então Paulo fala aqui de um depósito particular. Ele está orientando o povo, a cada semana você faça um depósito. E Howard Dayton, ele nos dá essa ideia de nós fazermos também um depósito particular, além do dízimo regular, para ajudar pessoas. Em terceiro lugar, ele fala da contribuição premeditada. O que significa isso? Ele fala da contribuição ser um ato consciente, de quando você for contribuir, seja entregando dízimo na igreja, seja contribuindo com um missionário, sendo abençoando uma família carente. Você fazer isso de uma forma consciente, de uma forma alegre, em um gesto de adoração. Howard Dayton conta que geralmente quando a sua esposa perguntava quanto nós vamos doar à igreja, ele, não me importa, faça o que você quiser. Até o dia que ele entendeu que ele tinha que, na verdade, pensar naquilo, né? Quanto ele gostaria de dar, quanto que representaria o seu amor a Deus, o seu amor à causa do Senhor. Então ele nos diz isso, não doe, né, de maneira automática, mas faça com um coração alegre, com uma reflexão, entendendo aquilo que você está fazendo. Paulo diz assim lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então a orientação do apóstolo Paulo é: cada um contribua conforme aquilo que estiver disposto no seu coração. 5, 10, 20, 30, 40, não sei. Mas não faça isso com tristeza, não faça isso por obrigação, faça isso com alegria, faça isso entendendo o que Deus tem te dado, né? E para que Ele tem te dado, que tudo que você tem é dele e que quando você entrega num ato de adoração. Outra pergunta que pode surgir na mente, no coração do cristão é: para quem eu devo contribuir? Para quem eu devo dar? Né? Além do meu dízimo ordinário entregue na igreja, para quem eu devo contribuir? Então, o autor do livro, né, Howard Dayton, nos dá aqui algumas orientações. Ele diz assim: em primeiro lugar, você deve contribuir para a sua família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Então, quando se pensa em contribuir, quando se pensa em ser generoso, o primeiro alvo deve ser a nossa família, né? Pessoas que realmente estão precisando de necessidade. E veja, isso não significa que você vai sustentar pessoas da sua família, né, a vida inteira, mas significa que em momentos de dificuldade, momentos que você entende que Deus está te movendo para você socorrer alguém, você vai fazer isso. Mas em segundo lugar, Howard Dayton diz que nós devemos ofertar, contribuir com a igreja local, com os trabalhadores e ministros cristãos. Nós encontramos ali nas páginas da Bíblia que há um princípio, e o princípio de que a igreja do Senhor ela só existe a partir da reunião de um povo, o povo de Deus, e da contribuição desse povo para que o reino de Deus avance. Nós vemos lá no Velho Testamento que os sacerdotes eles recebiam um apoio específico para manter o seu ministério. Isso está lá em Números 18, 21. Já no Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 diz assim: os pastores que fazem bem o seu trabalho devem ser bem pagos e altamente estimados, de maneira especial aqueles que trabalham arduamente, tanto pregando como ensinando. Às vezes, quando nós pensamos assim na igreja e dinheiro, muitas vezes nós lembramos daquelas igrejas que infelizmente não são igrejas, mas são balcão de negócios, não são igrejas, mas são franquias, igrejas que efetivamente roubam as pessoas, que pregam teologias distorcidas, pregam a teologia da prosperidade e dizem para as pessoas: se você der 10, você vai receber 700, 1000, e tudo isso é um engano efetivamente. Mas nós nos esquecemos, querido, que a maior parte da igreja do Senhor não é assim, que há igrejas, e hoje, por exemplo, a maioria dos pastores no Brasil passam necessidade, são pessoas que trabalham em tempo integral e muitos abandonam o ministério por não ter como se sustentar. Então, a igreja ela só pode existir, querido, a partir da contribuição da própria igreja.
Quando nós pensamos em igreja, nós pensamos na instituição, mas você é igreja, eu sou igreja, nós somos igreja. Então, quando nós contribuímos para a igreja, nós estamos contribuindo para a comunidade, para nós mesmos. Por isso que uma igreja séria tem um bom conselho gestor, uma igreja séria tem prestação de contas, tem uma tesouraria eficiente, tem todo um sistema de fiscalização financeira e de prestação de contas para a sua comunidade. Mas nós devemos sim entregar e contribuir com a igreja, porque assim, querido, o reino do Senhor vai avançar, projetos abençoadores vão avançar, os trabalhadores dignos do seu salário receberão o seu salário e a obra do Senhor vai avançar. Mas em terceiro lugar, Howard Dayton diz que nós devemos ofertar e contribuir então para o necessitado. E ele diz assim: a maioria de nós jamais foi para a cama com fome, mas as estatísticas dizem que 1 bilhão de pessoas no mundo estão famintas a cada noite. Esse número é tão grande que podemos nos sentir impotentes quanto ao que fazer. Então, queridos, existem necessidades por todos os cantos, né? Então nós precisamos ter um coração generoso, um coração assim altruísta para aqueles que estão passando por necessidade. Importante nós lembrarmos aqui, eu quero frisar isso: atender o necessitado não é ficar mantendo alguém que deliberadamente não trabalha, que é um preguiçoso, alguém que poderia estar trabalhando, mas nós conhecemos muitas necessidades, pessoas que por diversas razões estão impedidas de ter o seu recurso, por motivo de doença, enfim, por muitas situações, e nós como igreja, pessoas, né, nós podemos ajudar. Muito bem, queridos, esse foi o nosso estudo sobre contribuição. Espero que você tenha sido abençoado e seu entendimento tenha sido ampliado acerca desse tema. Agora você compartilhará aquilo que você gostaria de comentar com os irmãos aí do seu grupo. Deus abençoe, um grande abraço e nos vemos no próximo encontro. Até lá!